Bonjour! Oi, gente, aqui é a Prof. Cris. Sou professora de francês aqui do Le Décollage. A gente ensina francês de maneira prática para você que é comissário ou para você que deseja se tornar comissário. Então, a gente ensina francês do zero para você, a partir de coisas práticas que já fazem parte do teu dia a dia, da tua profissão, tá? Então, na aula de hoje, eu vou te ensinar a fazer perguntas, mas é numa posição diferente. É quando você vai de gale. Então, quando você vai de gale, que em francês a gente fala galé, quando a gente vai de gale, nessa posição meio ali nos bastidores, onde você organiza tudo, né, para que não falte nada, para que aquele voo seja um sucesso no que depender da tua função. Eu escolhi falar para você desse tema porque eu sei que você precisa se comunicar bastante com o pessoal de solo. Então, por isso a gente trouxe algumas perguntas em francês e que já podem ser usadas hoje mesmo no teu trabalho, caso você faça voos para países francófonos. Tudo bem? Então, desde já, se você acha que esse conteúdo é legal, que ele pode te ajudar e ajudar outros colegas, curte, se inscreve no nosso canal, compartilha, e a gente vai ficar muito grato de que esse conteúdo ajude mais e mais pessoas que precisam do francês no seu dia a dia de trabalho como comissário de voo. Tá bem? Então vamos lá. Eu trouxe algumas frases, como eu disse, com palavras interrogativas. Então, eu trouxe, por exemplo, aqui a frase em português e em francês. Então, como utilizar essa garrafa térmica? Quando o serviço vai mudar? Onde está a cauda do sorvete? Por que foi embarcado apenas uma opção de entrada? Qual é a refeição do comandante? Afinal, a gente sabe que é uma refeição diferente. Quantas refeições foram embarcadas? Muito importante para que não falte para ninguém. O que é a sobremesa? Às vezes é uma coisa diferente, né? Então, o que que é a sobremesa? Caso o cliente pergunte, enfim, é um colega, né? Comissário, você saiba, o steward ou uma outra colega hôtesse de l'air. E quem verificou esse trolley, que em francês a gente fala trolley, tudo bem? Muito bem, então vamos para o francês. Como que eu falo, prof? Como em francês? Então a gente fala comment, exatamente como está aqui em vermelho. Comment. Cuidado para vocês não falarem como. Como alguma coisa perguntando, né? Muito cuidado, porque comma existe, mas ele é usado quando a gente está respondendo e não quando a gente está perguntando. Então tem que prestar atenção, tá? Aqui, no caso, vai ser comment utilisez-vous ce thermos? Comment utilisez-vous ce thermos? D'accord? Então, cuidado para falar comment e não coma. Em francês, gente, existem formas de perguntar com registros de língua diferentes. O que eu quero dizer com isso? O registro mais familiar, um registro mais formal e aquele registro standard, vamos dizer assim, né? Então, com certeza, na tua profissão, no teu dia a dia, você vai usar a maneira mais formal, né? Afinal, você tem ali uma relação profissional com o teu cliente, então você vai procurar usar esses registros de língua mais formais, tá bem? Então, aqui nessa pergunta 1, comment utilisez-vous ce termos? Eu estou no registro de língua formal, formelle. Por quê, prof? Porque eu tenho uma inversão na posição do verbo e do sujeito, do pronome pessoal sujeito aqui. Então, quando eu coloco esse verbo antes do pronome pessoal sujeito, quando há essa inversão, esse é e assim se constitui e se forma o registro de língua formal, tá bem? Muito bem. Então, vamos para a próxima pergunta. Quando o serviço vai mudar? Aqui eu estou usando a palavra interrogativa quand, e não é can, tá bem? Não é quand, é quand.
Quand ce service va-t-il changer? Quand ce service va-t-il changer? Aqui também eu estou usando o registro formella. Por quê, prof? Porque existe inversão nas posições do pronome, do verbo e do pronome pessoal sujeito. Então, o verbo aller está aqui, ó, antes do pronome pessoal sujeito. Então, isso caracteriza o registro formella, tá? O registro formal. Como que a gente construiria essa frase usando, por exemplo, a fórmula, eu gosto de chamar fórmula, interrogativa ask. A gente poderia escrevê-la dessa forma: quand est-ce que ce service va changer? Quand est-ce que ce service va changer? Aqui é um caso um pouquinho particular, a gente faz uma ligação aqui entre o com e o ask, o D fica com som de T, isso a gente chama, nessa ligação, né, entre a consoante e a vogal, a gente fala contesca, e a gente vai ter ocasião de falar isso para vocês também, tá? Em uma outra aula. Então, acontece que o seu serviço vai changer, também é correto. Eu diria que a maneira standard, né? Aquela forma correta e corrente, né? Que é mais usual no dia a dia, tá bem? Onde está a cauda de sorvete? A cauda do sorvete. Où est le sirop de glace? Où est le sirop de glace? Então, aqui a gente vê a palavra interrogativa onde, que em francês é où. Ela está posicionada no início da frase, poderia estar no final, le sirop de glace é où. Mas aqui eu tenho um registro de langue bastante informel, familiar, tá? Eu indicaria que a gente usasse, no teu caso, que vai tratar com clientes, um registro de língua mais formal, tá? Então, por exemplo, se a gente usar a inversão, né? Le sirop de glace, où est-il? Le sirop de glace, où est-il, s'il vous plaît? Onde ele está, por favor? Où est-il? Então, aqui eu já fiz a minha inversão. E a frase ficou no seu registro de língua mais formal, tá bem? Agora aqui na frase com o porquê. O porquê para nós, ele é a mesma palavra, perguntando e respondendo, só que perguntando ela está ali separada, dependendo da posição ela pode receber um acento ou não, e o porquê respondendo é uma palavra só, é junto. Em francês tem o pourquoi, que é só para pergunta, e o parce que é para resposta, tá? Ó, parce que. Aqui eu estou respondendo, tá bem? Aqui eu estou respondendo. Então, pourquoi a été embarqué qu'une seule option d'entrée? Pourquoi a été embarqué qu'une seule option d'entrée? Então, o porquê ele tem uma particularidade, ele, independente do registro de língua que você use, ele sempre fica no começo da frase. Sempre ele fica no começo da frase, ele não vai lá para o final. Esse porquê eu poderia também associá-lo ao ask, aquela formulazinha standard das perguntas. Eu poderia dizer pourquoi est-ce que a été embarqué qu'une seule option d'entrée? D'accord? Pourquoi? E aí prestar atenção, porque eu vejo muitos alunos confundindo isso, gente. Eles vão responder e usam pourquoi também. Então, fazer essa diferença aí. Pourquoi est-ce que a été
embarqué, 3 pontinhos, é só continuar a frase. Pourquoi est-ce qu'a été embarqué qu'une seule option d'entrée, tá? Então, guardar isso, pourquoi em francês, sempre no início da frase. Com qual, quel est le repas du commandant? Quel est le repas du commandant? Então, o quel, que é qual, né? A gente tem em português o qual e o quais, né? Para o plural. No francês, existe a variação também de gênero, mas nada muda a nível de pronúncia. Então, não se preocupe quando você estiver falando com o seu cliente que você precisar falar qual, você vai sempre falar quelle. Mas saiba que existem 4 formas de escrever esse quelle e uma única de pronunciar, tá? Esse quelle que a gente está vendo aí é o quelle singulier, singular, masculin, é masculino, tá? A gente tem o quelle, assim, com duplo L, terminando com E, que é o féminin singulier, feminino singular, d'accord? Por exemplo, um exemplo de frase com esse quelle. Quelle compagnie aérienne vous préférez? Vous préférez? Aqui, quelle companhia aérienne, eu estou usando um registro de langue, um registro de langue mais informal. Eu poderia dizer quelle companhia aérienne préférez-vous e automaticamente ela já passou para o registro de língua formal, tá bem? Quelle companhia aérienne. Poderia usar o est que também nessa frase. Quelle companhia aérienne est-ce que vous préférez? Posso colocar um est que aqui, tá? Olha só, aqui antes do vous. E poderia também fazer a inversão. No lugar de dizer vous préférez, dizer préférez-vous. D'accord? Nossa, tantas frases, né? Vamos aqui com quelle... esse Kelly aí, gente, terminando com S, nessa estrutura, é o masculino plural, tá? Masculino plural. Então, por exemplo, quais são os critérios, quels sont les critères pour devenir pilote? Quais critérios para se tornar piloto? Quels sont les critères pour devenir pilote? Quels sont les critères pour devenir pilote? E tem o quelle, assim, com duplo L e S no final, que é o quais para feminino plural. Enfim, que frase, né? Quais são, quelles sont tes peurs? Quais são os teus medos? Medo é uma palavra masculina no português, mas feminina no francês. Por isso está aqui, quelles sont tes peurs? Aqui, o T dá esse tom de um registro de langue familier, informel, mas se eu mudo para vous, já foi para o registro de língua formelle, d'accord? Quelles sont vos peurs? Afinal, quando a gente trata com quem a gente não conhece, a gente está sempre se dirigindo para essa pessoa através do vous, votre, vous, d'accord? Mas eu prometo que eu vou trazer para vocês uma aula sobre isso. É muito útil para vocês entenderem sobre esse tema, tá bem? Agora vamos lá. Quanto, a palavra quanto, como é que vai ficar? Combien de repas ont été embarqués? Quantas refeições foram embarcadas? Quando a gente vai perguntar quanto de alguma coisa, a gente não deve esquecer esse de logo depois do combien. É essa estrutura, combien mais de mais um substantivo, mais um nome, tá? Combien de repas ont été embarqués? Então, prestar atenção com isso.
porque a gente não tem isso no português, a gente vai direto. Quantas refeições? Não tem nada, não tem nenhuma preposição. Então, no francês, quando a gente vai falar quanto de alguma coisa, tem que colocar aí o de, d'accord? Tudo bem? O que, né? Em português. O que? O que a gente pode falar de três formas em francês, sempre variando do registro de língua, registro de langue informel ao formal, tá? Então, esse registro aí, c'est quoi le dessert? Ele é um registro informel. Ele é mais informel. E a posição do quá na frase é mais ali do meio para o final. O quá nunca fica no começo da frase, tá? O quá também pode ser qu'est-ce, 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 qu'est-ce que le dessert? Qu'est-ce qu'est le dessert? Qu'est-ce que le dessert? Então, aqui eu também tenho um registro, ele é correto, e eu diria que é o registro courant, né? Que se usa bastante no dia a dia, tá? O quá também pode ser que, tá? Que. E esse que vai dar um tom de mais formalidade ainda na tua frase. Então, para perguntar o que, a gente tem o quá, como eu já disse, na posição meio final da frase, a gente tem o qu'est-ce que e a gente tem o que, seguido, por exemplo, de uma inversão, tá bem? Deixa eu pensar aqui no exemplo rápido para dar para vocês de que. Posso até usar uma outra frase, um outro contexto. Que dites-vous? O que mangez-vous? Olha só. O que no começo da frase, faço a inversão do verbo com pronome pessoal sujeito, que mangez-vous? Esse aí é o registro de longa mais formal. Eu diria que a inversão ela é muito usada na escrita, ela é mais usada na escrita e é a maneira mais indicada para a escrita, tá? Uma escrita, claro, não uma escrita ali de mensagem de WhatsApp, mas uma escrita mais estruturada, vamos dizer assim, tá? Então ela é mais indicada para isso. Mas é interessante a gente abrir esse leque de opções para que vocês entendam e não seja aquela coisa tão automatizada, mas para que faça sentido também, ok? E o quem, que é qui a vérifié ce trolley? Quem verificou esse trolley? Qui a vérifié ce trolley? Então, a gente tem aqui o que no início da frase, né? A gente poderia substituir esse que por alguém verificou esse trolley? Um exemplo, né? Quelqu'un a vérifié ce trolley seria uma outra opção também. Mas aqui eu quis trazer o que, porque é bastante necessário, a gente está o tempo todo precisando saber quem fez isso, quem disse aquilo, né? Bastante útil. Esse que poderia também ser associado ao est, que como eu já dei em exemplos aqui em outras frases. Qui est-ce qui a vérifié ce trolley? D'accord? Voilà. Então é isso. Então, espero de coração que esse conteúdo possa ser útil para você, sobretudo se você gosta de voar, né, nessa função, se você gosta de voar nessa posição. Se inscreve no canal, compartilha com outros colegas, tá bem? A gente fica muito grato. Um beijo da Prof. Cris e a gente se vê na próxima aula.